Bem-vindos! Hoje é dia 22 de março, quinta-feira, e esse é o episódio 45 do podcast Procurando Oz. E hoje a gente vai ter um tema um pouco triste. A gente vai falar de um herói da computação, um herói da biologia, um herói da psicologia. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do podcast Procurando Oz. Boa noite, galera. Eu tô aqui com o Bunda. Ô, belezura. E com o Bruno, de cabelos coloridos, sei lá que cor. Fala, galera. Hoje a gente tá gravando... Estamos gravando um dia depois do normal e uma hora mais tarde. Estamos todos meio cansados. Por culpa do Bruno, de novo, né? As usual. Queridos, hoje eu queria falar de um herói pessoal meu e que acho que deveria ser o herói pessoal de praticamente todo estudante de ciência da computação ou de qualquer ramo da computação, ou não da computação também. Um senhor chamado Alan Turing. Vocês conhecem o Alan Turing? Sim! Sim! Nosso querido, digníssimo senhor Alan Turing foi um matemático inglês. Muito mestre. E ele foi um dos responsáveis, provavelmente o mais importante dos responsáveis por decifrar o código de comunicação secreto que os alemães usavam na Segunda Guerra Mundial para transmitir ordens para as tropas. Então, suspeita-se que com isso os aliados ganharam 2 anos na guerra. Adiantaram a vitória em 2 anos. Então, é um cara que poupou aí alguns bons milhares de vidas, se não mais, né? Dado o rumo que a guerra estava tomando. Milhões, provavelmente. Né? Dado o rumo que a guerra estava tomando. Considerando que a guerra matou uns... Foi que quase 50 milhões? Não, detalhe. Cada ano... E ela estava chegando... 10 milhões ali, ó. E ela estava chegando no nível nuclear, né? Então... Nuclear, é. Ainda bem que acabou a hora que acabou. Não, eu queria falar desse cara porque ele, além de ter feito isso, ele foi um dos precursores de uma teoria de abstração muito importante na computação. Então, a gente provavelmente só está aqui agora se comunicando e falando como nós estamos graças a ele. Ele inventou uma teoria por trás das abstrações de computação e de programação que permitiram que teorias anteriores, que já existiam antes, né, sobre como deveriam funcionar máquinas automáticas, pudesse ser implementada de verdade. Então, obrigado, senhor Alan Turing, por nos dar liberdade e democracia e comunicação e computadores e videogames e tudo mais. Mas conte-me mais sobre a história dele. Conte-me mais. Não é uma história feliz. Não quero falar. Deixa pra lá. Não, Então corta. Ele era... Chega, acabou antes que fique deprimente o episódio. Não, o Alan Turing teve uma vida bem triste mesmo. Ele provavelmente descobriu que ele era homossexual desde bem cedo. Ele estudou numa escola um colégio interno, né, só de meninos e tal, e sempre foi homossexual, sempre... Tem cartas, né, dele, tem relatos, manuscritos dele, onde ele confessa e tal. E estamos falando aí de entre 1912 e 1954, que é uma época não muito boa para homossexuais. Como nunca foi, na verdade, né? Mas já não era uma época muito legal para ele. E aí ele teve uma infância e uma juventude... Pompeia era. Isso. Ele teve uma juventude, uma infância problemática, tal, difícil, né? Era uma pessoa muito introvertida, era uma pessoa muito sozinha, tal. Talvez isso tenha ajudado ele com as disciplinas, né, de matemática, que ele era tão apaixonado e tal. E ele, infelizmente, teve um final bem trágico, né? Ele depois que a Segunda Guerra acabou, ele foi condenado pela justiça inglesa por ser homossexual. Porque naquela época ser homossexual era um crime passível de cadeia. Mas como ele era um herói de guerra, a Inglaterra foi boazinha com ele, deu a ele uma escolha entre ele ser preso e ser quimicamente castrado. Porque isso era o que se achava que resolvia na época.
Achava-se que, Ridículo por sinal, é. né, achava-se que ser gay era curável e que isso era curável castrando o cara. Que, que demais, né? Que bacana. Ele, Taca estrógeno nele, top! dada essa escolha pra ele, ele escolheu, obviamente, por incrível que pareça, ele escolheu ser castrado, porque eu acho que ele teria mais chances de morrer e ser espancado ou ser estuprado na cadeia. E teve um final bem triste. Eu não tenho certeza se ele se matou ou não. Isso nunca ficou muito claro. Ele foi morto com um cianeto de potássio, né? Mas tem uma galera que diz que foi acidental e tem uma galera que diz que foi suicídio. De qualquer forma, Porque ele não deixou carta, né? Ele não deixou nenhum registro. e ele deixava registros, né? Ele era uma pessoa que escrevia muito, então ficou meio esquisito. Bunda, parece que ele foi perdoado um tempo Não. atrás. Como é que é essa história aí? Foi perdoado. Depois de muitos e muitos anos da sociedade reconhecê-lo como um herói, inclusive em 99, a Time considerou ele uma das 100 pessoas mais importantes do século XX, né? E dizendo que toda vez que a gente pega um teclado e digita qualquer coisinha ou abre qualquer arquivo, tá a mãozinha dele lá, né? Desde os primórdios. E finalmente em 2009 tomaram vergonha na cara, que eu acho que demorou muito ainda para tomar para o governo britânico tomar essa atitude. O primeiro-ministro da época, o Gordon Brown, que foi primeiro-ministro acho que 2007 até 2010 ou 2011, não sei. Ele pediu desculpas em nome do governo britânico pelo tratamento que foi dado ao Turing pós-Segunda Guerra e reconheceu que ele não merecia nada disso, que ele, pelo contrário, né, que ele merecia o melhor. Foi desculpa póstuma, assim, mas não sei, eu acho meio esquisito. É irônico, né? O cara ajudou com todas as forças intelectuais dele a garantir a vitória de um sistema de governo democrático, né? Garantiu parte das liberdades que a gente tem hoje como sociedade, como civilização. Uhum. E ao mesmo tempo ele foi recompensado com opressão e com preconceito, né? Ele provavelmente teve um tratamento análogo tão ruim quanto ele teria se a Alemanha tivesse vencido, né? Se os nazistas tivessem vencido. Ele não seria tratado muito diferente. Né? Eu tenho uma admiração por ele por várias coisas. Primeiro, pelo talento ferrado do cara com matemática e computação, que não tem nem como eu não admirar o cara, né? É minha área de especialização, é meu ganha-pão. E por outro lado, é uma admiração triste, né? Porra, o cara ajudou a vencer o maior conflito armado que a gente já teve aí. E levou. Como é que... Cara, imagina o juiz batendo martelo pro cara. Não consigo imaginar, cara. Que tipo de sensação que devia passar. Porque, tipo, rolava muito preconceito, né? O cara, duvido que alguém for com dó dele. Imagina que hipocrisia, né, cara? O cara só tava batendo martelo por causa de quem ele tava condenando. Assim, não vou desmerecer todos os outros esforços, né? Não dá, assim, não foi ele que ganhou a guerra, mas porra, ele ajudou, viu, cara? Uhum. E o Turing também tem uma contribuição para nós biólogos. O Bunda é tipo intersecção. O Bunda é a intersecção da notícia hoje. Porque o Bunda é da computação e ele é biólogo também. Você viu que chique? Ele trampou com morfogênese, base química da morfogênese, né? Que é E ele também tinha interesse em biologia matemática, né? Ele queria saber por que em planta, não só em plantas, bastante animais também acontece, a ocorrência dos números de Fibonacci, né? Aquela sequência de Fibonacci, né? Que o próximo número é a soma dos dois anteriores.
E se você dividir esses números Fibonacci, sempre dá uma proporção de 1.60, 1.63, que é o número áureo, né? Ele até o final da vida dele, ele estava trabalhando com isso. E depois as teses dele a respeito da química por trás da morfogênese, acho que foram comprovadas, né? Foram observadas as previsões que ele fez lá na década de 60, assim, muito louco. Não, mas vocês estão esquecendo uma das coisas mais importantes dele. Eu estou me sentindo muito injustiçado. Vocês da ciência da computação. Por favor. Deixa um cientista da mente falar agora. Porque o Turing, além da parte de computação, ele é considerado também um dos cofundadores de ciências cognitivas. Com toda a parte pioneira dele de inteligência artificial e de criando o sistema de que a inteligência em si é um algoritmo. Ele foi um dos cofundadores das ciências cognitivas e colaborou pra caralho pra toda a revolução cognitiva que teve na psicologia. Ele também, dentro da psico, não só na computação, ele é considerado foda também. Não, Bruno, mas a gente tava falando de ciência. Então. Frack your ass. Brincadeira. Isso é uma piada recorrente que a gente tem que... Por favor, ouvintes, potenciais psicólogos, não se sintam ofendidos. Mas, né, o cara não tinha outra frente pro cara destroçar também, o cara inventou tudo, então. O cara era o herói. O cara merecia um manto sagrado. O cara merecia a coroa. Sudário. Manto de Jesus. Turing. Tá vendo? Sudário. Ele recebeu esse manto nome de por causa dele. Turing. E ele é ultra desconhecido, né, cara? É triste Sim. isso. Sim. Dos grandes cientistas, assim. Eu acho que, em parte... Será que não rola preconceito mesmo? Com o fato dele ter sido abertamente gay, né? De não haver dúvidas. Não sei. Não, hoje em dia eu acho que a falta de conhecimento sobre o Turing é mais porque devem ver o Turing como sei lá, só um matemático, um cara que fez máquinas, né, sei lá, o que não é verdade, né? O cara foi ultra criativo. O cara revolucionou várias áreas. O que eu percebo de ter estudado rapidinho, né, sobre a vida dele aqui e lembrar o que eu já aprendi sobre, é que ele tinha uma capacidade de abstração muito forte, né? E essa abstração matemática extremamente forte dele de ir para frentes que ninguém tinha feito ainda é o que permitiu todos esses assuntos que a gente acabou de falar, né? Tanto desenvolvimento em computação quanto esse desenvolvimento com algoritmos, né? Com regras para programação. O cara... Eu nem imagino como é que o cara teve os insights, assim, cara. Tipo, porque hoje é fácil a gente falar em termos de programação, né? Mas imagina numa época onde isso não existia nem como conceito, né? Fala, Bruno. É uma das minhas grandes revoltas também a respeito do pouco reconhecimento do Turing. É que um dos meus cientistas prediletos, se não for predileto, que é o Tesla. O cara também, velho. Tem vários, né, cara? Véio. Toda a eletricidade moderna depende do cara. O Tesla e o Edison tiveram tretas com copyright, não tiveram? Entre si? Foram eles que brigaram, não foram? Foram eles mesmo. Só que quem acabou ganhando a parada, entre aspas, assim, pra iluminação pública foi o Tesla. Foi o Tesla ou o Edison? O Tesla? E ele ia fazer o raio da morte, velho. Death Ray, velho. Ia mesmo. Sim. Tem patenteado isso, não tem? Death Eu lembro. Ray, véio. Tem, claro que raio tem. Da o morte. cara... Yes. Ô, Bruno, voltando ao Turing... O que você ia falar? Eu ia falar dos artigos. Eu tive que ler dois dos artigos originais do Turing. A forma dele escrever é muito da hora, cara. Não sei se vocês já leram, se não, leiam, porque é muito. É estranho ler um artigo clássico desses, porque, sei lá, você tá. É uma coisa muito grandiosa. Assim, você pega e fala, nossa, né? Tipo, vai ser meio. Algo sagrado, né? Aí você começa a ler, tipo, ele é bem elegante e bem direto, assim, crítico, sabe, dos outros. Ele vai bem no ponto, é bem
Bem na hora. Tá certo, mano. Bruno, o que você tem de sugestão pra gente hoje? Eu tenho duas. Na falta de uma, você tem duas. Uma que eu vou... Eu tenho duas. Eu tenho uma que é o vídeo da máquina de Turing que fizeram mesmo. Vocês com certeza já viram, né? Já. E quando eu vi a primeira vez, lacrimejei, porque é a descrição do artigo, tipo, eu vendo assim, assim, só pra situar quem não conhece nada, uma das abstrações do Turing era uma máquina teórica, assim, cuja intenção não era ser construída. Ele não fez um projeto para ser construído, mas ele bolou um mecanismo para funcionar utilizando regras específicas e regras definidas e seguindo regras que você podia colocar lá dentro. Tal. É a ideia básica de programação bem simples. Então ele tem essa máquina que a gente chama de máquina de Turing, que é uma abstração que a gente usa muito na computação. E teve uma galera que fez, né, uma máquina quase igual ao que ele dizia, porque entre as coisas que ele colocou na máquina, né, que ele tinha pensado, eram coisas infinitas, né, que a gente não tem como fazer, mas é muito legal mesmo. Mas isso não deu, Essa parte não rolou. E a outra dica é saindo um pouco agora da computação, é um site chamado What's the Harm, que ele mostrando o mal causado. Ele é em inglês, mas Google traduz as coisas pra gente, pra quem precisar. Ele é um site com a intenção de mostrar o mal causado por medicina alternativa. Todo o mal tanto de mortes, de pessoas que pararam de usar a medicina científica para usar a medicina alternativa, ou então, sei lá, overdose de algumas medicinas alternativas que fazem mal, ou então danos econômicos para famílias, para empresas, para o que for. Então ele é uma referência bem legal, para sempre quando alguém vier encher o saco, não, deixa o cara tomar esse negócio, essa medicina alternativa, qual que é o mal? Não vai fazer mal, pelo menos, e tal, mal não faz. Esse site, deixa ele usar essa homeopatia, deixa usar esses cristais, deixa ele rezar. Não. Power balance. Aí no site, na página principal do site tem um resuminho. 368 mil pessoas mortas, 306 machucadas e mais de 2 bilhões. Steve Jobs está no meio. Em danos econômicos. Tenso. Eu já vi esse site, é bom demais, cara. Quer dizer, é bom de um jeito triste, né? É bom de um jeito lamentável, mas é incrível. Muito obrigado pela sua sugestão. E aí você vai clicando por tópico, e aí ele vai mostrando as histórias de cada um, porque as pessoas mandam as histórias, né? Ali ele checa o que dá pra checar e vai colocando, né? As histórias das pessoas. Ou notícia de jornal, ou várias fontes diferentes. Bem legal. A gente vai pôr link pras duas no blog. E lá no YouTube também. Senhor Fábio Pedrucci Bunda, cite. Citarei uma frase famosíssima, dita lá para os anos 80, de um carnavalesco brasileiro, falecido há pouco tempo assim, entre aspas, né? Do Joãozinho 30, que é uma frase que eu acho fantástica, que é a seguinte: pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Tudo bem. Adoro. Yes. Joãozinho. O Bruno que tá todo festejante aí com esses cabelos coloridos aí. Sua mãe já sabe que você tá usando cabelo assim? Sua mãe assiste o podcast? Sua mãe já viu como você está? Não fala. Ela sabe. Gente, obrigado. Mãe se acostuma, né? Mãe perdoa tudo. Mas ela acha que você falou assim, mãe, pintei o cabelo.
Ela deve estar achando que você pintou, não, tipo, escureceu um pouco. Não, ela viu. Gente, valeu. Bunda, obrigado. Boa noite. Bruno, obrigado. E boa noite, Zangief. Obrigado também. Valeu, galera.